Em live, Sebastião Coelho aponta abusos na prisão de Felipe Martins, covardia e crueldade. Na noite de ontem, terça-feira, dia 2, os advogados Sebastião Coelho, Ricardo Fernando Schaefer e Edson Marques fizeram uma transmissão ao vivo abordando a situação do preso político, Nós todos sabemos disso, concordamos, e ex-assessor presidencial Felipe Martins. Aí, o Briguet, nessa matéria, trouxe aqui os principais trechos, exatamente. É que eu posso ir comentando aqui e a gente pode ir vocês. Falando, justamente, Briguet. Então, a primeira coisa que nós devemos salientar no caso do Felipe Martins é que nós não podemos normalizar a situação do Felipe Martins. Nós não podemos normalizar a situação do Felipe Martins. Exato. É uma aberração jurídica. É a maior aberração jurídica do Brasil nas últimas décadas. Isso sem nenhuma dúvida. A maior aberração jurídica do Brasil nas últimas décadas. Eu assisti ontem a live do Dr. Sebastião e do Ricardo Fernando Schaefer. Eu confesso a vocês que eu não me surpreendi, porque eu já venho acompanhando há 5 meses todos os detalhes dessa prisão política. Há 5 meses eu venho acompanhando todos os detalhes. Eu venho conversando com a defesa do Felipe Martins. Praticamente todos os dias eu venho falando com o Dr. Ricardo. Tenho acompanhado todas as petições já feitas, inclusive o último habeas corpus. Então, para mim, de certa maneira, não foi surpreendente, mas foi uma oportunidade preciosa de historiar tudo o que aconteceu com Felipe Martins. Então, vamos começar pela prisão do Felipe Martins. Qual é o único motivo da prisão do Felipe Martins? O único. Ele teria fugido ilegalmente, saído ilegalmente do país para burlar a justiça. Vejam só, se ele tivesse feito a viagem para os Estados Unidos, o nome dele estaria na lista, ele teria passado pela alfândega normalmente, e isso não seria crime algum. Ele não estava respondendo a nenhuma investigação judicial, ele não era acusado de nenhum crime, ele era um cidadão livre, poderia ir para Orlando com a comitiva presidencial, sem nenhum problema. Ele não o fez. No dia 30 de dezembro de 2022, o então presidente Bolsonaro foi com a sua comitiva para Orlando, nos Estados Unidos. Felipe Martins não estava no voo. Felipe Martins estava em Brasília. Provam isso. O deputado Hélio Lopes deu uma carona para o Felipe Martins do Palácio, para a sua casa. Existem comprovantes de Uber e de um restaurante que eles teve, uma lanchonete que eles teve comendo um hambúrguer. Na hora em que o avião presidencial estava voando, o Felipe Martins estava comendo um hambúrguer em Brasília. Todos os documentos, os registros, as faturas, estão lá. Existe também o testemunho do deputado Hélio Lopes, que pode ser tomado a qualquer momento. Ele deu a carona para o Felipe Martins. E veja, não seria crime ele estar no voo, mas ele não estava no voo. Tem o seguinte também, importante a gente ressaltar. No dia 31 de dezembro, ele e a esposa, a Annelise, pegaram um avião da Latam, um voo da Latam, de Brasília para Curitiba. A Latam já confirmou que ele e a esposa estavam nesse voo de Brasília para Curitiba, inclusive com 8 bagagens, ou seja, eles estavam se mudando de Brasília, estavam saindo de Brasília, deixando o apartamento em Brasília, indo para Curitiba, e de Curitiba foram para Ponta Grossa, que fica a 100 quilômetros, onde mora a família da esposa do Felipe Martins. Tudo isso está comprovado. Ele fez essa viagem, a Latam confirmou essa viagem. Mas tem o seguinte, até o dia 30 de dezembro, a Polícia Federal
fez a geolocalização do Felipe Martins, até o dia 30 de dezembro. A partir do dia 30 de dezembro, a Polícia Federal deixou de fazer a geolocalização do Felipe Martins, por algum motivo que nós não sabemos qual é. Deixou de fazer. Porque você, Ana, você, como brasileira comum, como qualquer brasileiro, você deixa vestígios da sua passagem pelos lugares. Né? Você frequenta locais, você faz compras, né, por cartão, você vai ao banco, você faz movimentações bancárias, e isso fica registrado num cadastro geral. Quer dizer, o governo, a máquina do governo, é o grande irmão. Eles têm condição de localizar as pessoas, se quiserem, se tiverem vontade para isso. Entende? Essa vontade só existiu em relação ao Felipe Martins até o dia 30 de dezembro. Depois eles não quiseram mais saber onde ele estava. Entendeu? Não foram atrás, não fizeram a lição de casa. Então, ou aí, como o Dr. Sebastião disse ontem na live, ou é incompetência ou é má fé. Não existe tertium non datur, como dizia o Olavo de Carvalho. Tertium non datur, não tem uma terceira opção. Ou é incompetência, uma ineficiência ridícula da Polícia Federal, ou é má fé da Polícia Federal. Não existe outra hipótese. Outra coisa, Felipe Martins foi preso no dia 8 de fevereiro, no endereço em Ponta Grossa, que é o endereço da casa dos pais da sua esposa, em que ele estava morando com a esposa, em Ponta Grossa. Quem forneceu esse endereço para o governo? O próprio Felipe Martins, na sua declaração de imposto de renda. Olha só, que fugitivo é esse, meus amigos? Que fugitivo é esse que fornece o seu endereço no imposto de renda, na declaração de imposto de renda, ao governo que o está perseguindo? Que fugitivo é esse? E eles vão lá e prendem o Felipe Martins na casa, no endereço fornecido por ele, sob a acusação de ter fugido do Brasil. É uma série de absurdos. Então, é o que eu disse no começo, nós não podemos normalizar essa situação. Porque, meus amigos, se o Felipe Martins está preso, qualquer um de nós poderá estar preso amanhã. Qualquer um de nós. Não existe diferença, vejam, isso é muito importante ressaltar, não existe diferença entre a nossa situação e a situação do Felipe Martins. Se você critica o atual regime, se você critica o STF, se você acredita que esse governo é ilegítimo porque ele se valeu de golpes, de seguidos golpes, né, para conquistar o poder, se você acredita em tudo isso, você também poderá ter o mesmo destino do Felipe Martins. Se ele está preso, qualquer um de nós poderá estar preso amanhã. Então, essa é a questão. Ele abre um precedente terrível, né, de uma justiça sumária, uma justiça que só funciona para os inimigos do regime. Você está entendendo? É uma máquina judiciária, uma máquina de perseguição que só funciona contra os inimigos do regime. Felipe Martins não está preso por algo que ele fez. Felipe Martins está preso por algo que ele é. Felipe Martins representa todas as vozes que se levantam contra esse governo. Todas as vozes que se levantam contra esse processo revolucionário que conduziu um criminoso condenado à cadeira presidencial. Felipe Martins representa tudo isso. E por isso ele precisa ser silenciado. Veja, eles o prenderam por um motivo que não existe. Ele não esteve nos Estados Unidos. Se estivesse, não seria nenhum crime. Mas ele não esteve, já o provou. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, já confirmou isso. Ele já confirmou isso, que não esteve, que o Felipe Martins, né, não esteve
Que agora ele tomou consciência disso. Ele tomou né? consciência disso. E agora, o que você está esperando, Moraes, para soltar, para libertar o Felipe Martins? Por que você o mantém preso lá? Não existe nenhum motivo para a prisão do Felipe Martins. Nenhum motivo. Moraes, as pessoas vão começar a sair às ruas para dizer isso. As pessoas, até a mídia internacional, já entendeu o que está acontecendo. O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre esse caso bizarro. Até a mídia internacional, que normalmente é alinhada com a esquerda, já percebeu isso. É um caso bizarro demais, que está além de qualquer diferença ideológica, qualquer coisa. As pessoas mais inteligentes na esquerda já entenderam isso, já disseram isso, já escreveram isso. O caso do Felipe Martins é bizarro. Ele está preso por algo que não aconteceu. Ele está preso unicamente porque o seu nome é ligado a duas figuras que são apresentadas como os anátemas do atual regime. O Jair Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, Felipe Martins foi um dos mais brilhantes alunos do Olavo de Carvalho. Sim. E atuou na presidência, inclusive atuando no plano internacional. Né? Ele tinha um grande conhecimento de política internacional e, enquanto o Bolsonaro ouviu o Felipe Martins, ele realizou realmente uma política internacional notável, Exato. Juntamente com o trabalho do ex-ministro Ernesto Araújo, né, a quem o Felipe Martins era muito ligado, e que fez a sua defesa recentemente, né, nos Estados Unidos, no encontro de conservadores nos Estados Unidos. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre o habeas corpus, né? O habeas corpus, impetrado pela defesa do Felipe Martins. O que é o habeas corpus? O habeas corpus é uma das criações mais importantes da história do direito. O Instituto do Habeas Corpus. É o instituto que permite que ninguém seja preso arbitrariamente, ninguém seja preso sem motivo. Isso remonta ao século XIII, a Magna Carta de 1215, assinada pelo rei João Sem Terra, que eu costumo dizer, não é o Sem Terra do MST, tá? É o rei João Sem Terra da Inglaterra. Ele assinou essa Magna Carta, essa Carta Magna, embora não houvesse ainda a expressão habeas corpus, já estava o espírito desse instituto na Magna Carta de 1215. Em 1678, isso virou lei por meio do Habeas Corpus Act, em 1678, durante o reinado do rei Charles II. Isso impedia que cidadãos fossem presos unicamente por vontade de uma pessoa. Ou seja, analisar pedidos de habeas corpus é um dever dos juízes. Acontece que esse dever, esse direito universal, foi negado ao Felipe Martins, porque os seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus na semana passada e o ministro que analisou esse pedido disse o seguinte: não vou nem ler o pedido de habeas corpus. Ele sequer leu as 165, eu li, as 165 páginas do pedido de habeas corpus. Ele sequer, sabe por quê? Porque ele falou que é o seguinte: quando se trata de decisões monocráticas, não analisamos, nem sequer analisamos o pedido de habeas corpus. Ou seja, exatamente na situação em que o habeas corpus é mais necessário, ou seja, quando é a decisão de uma só pessoa, essa pessoa pode cometer um erro, pode cometer um abuso, a decisão de um só juiz não pode ser questionada. O Flávio Dino sequer leu, seguindo a tradição comunista. A tradição comunista é essa. Nos regimes comunistas, e ele é comunista, como ele já disse, no regime comunista não existe habeas corpus, não existe o direito de questionar a justiça, de questionar um juiz, a decisão de um juiz. Vocês estão entendendo? O que significa mais uma consequência gravíssima do caso do Felipe Martins? Não existe mais habeas corpus no Brasil. Existe para aqueles que não são inimigos do regime. Se você for qualificado como inimigo do regime, você não tem mais direito a habeas corpus, meus amigos. Isso significa que você não tem mais direito à vida
e a liberdade. Você não tem direito mais àquilo que é essencial, que constitui a essência do ser humano. Você não tem mais esses direitos. O Felipe Martins está sendo transformado diante dos olhos de todos nós, está sendo transformado numa não pessoa, um homem sem direitos, sem liberdade, um homem que não pode sequer denunciar as injustiças que estão sendo cometidas contra ele. Essa é a situação de Felipe Martins hoje. Ele está sendo transformado numa não pessoa. Ele está sendo ignorado pelo regime. Ele não cometeu crime algum. Ele é inocente, absolutamente inocente. Ele é um preso político. E, meus amigos, enquanto Felipe Martins estiver preso no Complexo Penal Médico de Pinhais, enquanto Felipe Martins estiver preso, nós estaremos presos junto com ele. É preciso iniciar uma campanha nacional, pela liberdade de Felipe Martins. Porque se nós não garantirmos a liberdade do Felipe Martins, a nossa liberdade estará sepultada para sempre.